Eu acho que um dos piores sentimentos que existem é aquele que surge quando a gente percebe que decepcionou alguém que nos amava. Quando o nosso erro deixa outra pessoa triste ou então com muita raiva, é claro que é péssimo, né? Mas acerta de um jeito diferente quando esse erro simplesmente causa decepção, sabe? É algo que indica que em algum momento aquela pessoa viu algo de bom e esperou coisas boas de ti. Mas agora tem algo quebrado e tu sabe muito bem que a culpa disso é completamente tua. Mas o que fazer exatamente para consertar? E se o meu eu verdadeiro for essa decepção e não aquilo de bom que era esperado de mim? Hoje a gente vai analisar um episódio muito lindo de Os Simpsons, que retrata como a decepção pode machucar tanto quem a causou como quem a sentiu. Esse app se passa na época de Natal e começa com o Bart assistindo um comercial sobre um jogo que ele acha muito irado e fica completamente maluco pra jogar. Ele então vai direto até a mãe pra pedir que ela compre pra ele, só que a Marge diz que aquele jogo era muito caro, muito violento e que iria distrair ele de fazer os deveres de casa. Basicamente uma resposta de uma mãe que queria o melhor pro filho. Mas é claro que o Bart vai pra cama bem triste e frustrado, pensando que não queria poder ter aquele jogo que ele tanto queria. E é nesse momento que a Marge chega no quarto cantando uma canção pra avisar que era hora de dormir. Mas o Bart ainda estava bem chateado por não ganhar aquilo que ele queria e faz desfeita dos cuidados da mãe, dizendo que ele não era mais uma criança e que ela estava agindo de uma forma careta. No outro dia de manhã ele sai por aí tentando arrumar alguma forma de conseguir o tal jogo. Ele tenta alugar por um preço baixo, só que já tinha esgotado. E também tenta jogar na casa do amigo que tinha comprado esse jogo, mas é colocado pra fora porque o mesmo não queria dividir com ele. Depois disso, o Bart acaba no shopping, sem ter muitas alternativas sobrando, e é aí que chegam dois garotos que mostram pra ele as coisas que eles tinham roubado dentro daquela loja. E um deles diz que aquele era um crime sem vítimas, semelhante a acertar um soco em alguém no escuro, o que não fazia o menor sentido, porque nesse caso existem vítimas. O autor do crime só não sabe bem quem elas podem ser. Pra falar a verdade, esse episódio tem tudo a ver com isso. Mostra como os nossos erros às vezes atingem alguém importante e que nos amava muito. Só que a gente só é capaz de enxergar isso depois. O Bart então começa a encarar o jogo e a tentação de roubar começa a crescer cada vez mais. E ele entra em um questionamento do quão ruim e errado poderia ser fazer aquilo. Se iria ferir alguém, se realmente seria culpa dele no fim das contas, se alguém iria se importar de verdade. Mas todos os diabinhos do Bart mentem pra ele, dizendo que aquela não seria uma atitude tão ruim assim, e procuram outros fatores pra culpar pelo que ele iria fazer. Por mais que ele tentasse enganar a si mesmo, aquela era uma escolha só dele, e dependendo da decisão que ele tomasse, querendo ou não, haveriam consequências. E adivinha quem as sofreriam? Quanto mais a gente é sincero consigo mesmo e entende o que é e o que não é responsabilidade nossa, menos a gente erra. O Bart infelizmente acaba tomando a decisão de roubar o jogo, porém logo em seguida ele é pego pelo segurança, que deixa um recado na secretária eletrônica relatando o ocorrido para os pais dele. O segurança dá uma bronca nele e diz que não queria ver ele pisando os pés naquela loja nunca mais, ou então as coisas iriam ficar feias. Depois que o Bart é liberado, ele pedala que nem um maluco pra casa e consegue apagar esse recado antes dos pais verem. No entanto, a felicidade dele dura bem pouco, porque a Marge diz que naquele dia todos iriam tirar uma foto de Natal em família bem naquela loja onde ele tinha acabado de roubar e que ele não poderia pisar os pés. E pra piorar, a Marge diz que significaria muito pra ela que ele se saísse bem no retrato de família desse ano, porque tinha estragado todos os outros, né? À medida que eles vão chegando no shopping, o Bart vai se sentindo cada vez mais encurralado, e quando chega lá tenta evitar de ser visto pelo segurança a todo custo. Só que no exato momento em que a foto é tirada, ele sai nela sendo puxado pela camisa. O segurança então diz pra família que ele era um ladrão, mas a Marge não acredita naquilo nem por um segundo sequer, e se demonstra completamente certa de que tudo não passava de um engano, e diz que, por mais que soubesse que o filho não era perfeito, tinha certeza do fundo do coração que ele não era um ladrão. E a maior prova de que ela tinha certeza disso é quando ela permite que o
segurança passasse a fita das câmeras na frente de todos que estavam ali, e ela permanece 100% confiante. No entanto, as gravações mostraram a verdade, e a verdade era que o Bart tinha de fato roubado alguma coisa. Nesse momento a gente sente uma decepção muito grande na voz e no semblante da Marge, como se alguma coisa tivesse se quebrado no interior dela bem ali, assistindo aquela fita. E quanto mais a gente ama e sente que conhece bem uma pessoa, mais a decepção machuca, porque o erro leva uma parte maior embora. Quando todos chegam em casa, o Homer tá visivelmente furioso com o Bart por ter feito aquilo, mas dá pra notar que não foi uma surpresa tão grande pra ele quanto foi pra Marge. Enquanto ele fica gritando com o Bart, ela só fica lá, sentada, imóvel, completamente apática e sem expressão, como se ainda estivesse tentando aceitar que o filho dela realmente tinha feito aquilo. Quando o Bart pede desculpas e pergunta se tinha algo que ele poderia fazer pra melhorar as coisas, ele só recebe respostas secas, curtas e que não diziam nada. Depois que ele vai pra cama, a Marge pendura o retrato da família na parede, mas ele fica completamente torto. Mais tarde, quando o Bart tá escovando os dentes ao lado da Lisa, ele comenta que achava que a mãe iria gritar com ele, mas nem ao menos levantou a voz. E a Lisa diz que sabia que ela não tava com raiva, e que naquele momento o coração dela tava absorvendo tudo que ela tava sentindo, da mesma forma que o tapete do banheiro absorvia a água. E é interessante o modo como a gente vai gradativamente absorvendo certas coisas ruins feitas por pessoas que a gente ama, e como, por mais que não pareça no começo, isso vai mudando e afetando as nossas relações com essas pessoas à medida que o tempo passa. E os nossos corações, assim como o tecido, ficam mais pesados e encharcados conforme a gente passa por essas decepções e essas dores mal resolvidas que nos foram causadas. E quando a gente não torce em nenhum momento tudo isso que existe de ruim, certas relações acabam. Muitas vezes as pessoas acreditam que precisam consertar as coisas, mas eu acho que às vezes as coisas não têm conserto. Elas precisam ser construídas do zero, mais uma vez. Quando chega a hora de dormir, o Bart escuta a Marge colocando a Lisa na cama, enquanto canta uma musiquinha e age de uma forma muito doce. E ele já espera que a mãe faça o mesmo com ele, como era de costume, só que ela simplesmente o olha com um semblante de tristeza, diz boa noite de uma forma muito seca e fecha a porta. Era nítido que só olhar pro Bart já era algo que a fazia sofrer, como se ele fosse outra pessoa pra ela depois de ter feito aquilo. Alguma coisa tinha mudado ali, alguma coisa tinha sido quebrada, e só quem podia entender isso completamente era a pessoa que tinha se ferido com os cacos. O Homer segue pensando em formas de castigar o Bart, mas a Marge só diz que achava que conhecia o filho, mas em algum momento perdeu o controle dele, e que talvez aquele já não era mais o filho que ela conhecia. E a nossa percepção sobre uma pessoa muda bem mais fácil do que a gente imagina. Por mais que essa percepção demore um bom tempo para se moldar, uma única atitude é necessária para fazer uma grande confusão e colocar tudo em questionamento na nossa mente. Conforme a Marge continua agindo de uma forma indiferente e se mantendo distante, isso vai mexendo cada vez mais com o Bart e fazendo ele perceber que realmente tinha errado muito com a mãe dele, porque sentia que acabou fazendo com que ela deixasse de amar ele. Quando o Bart está passando na rua, ele escuta uma risada da mãe e fica extremamente contente com isso, e sai imediatamente correndo em direção a essa risada, e isso demonstrou o quanto ele queria ver ela feliz de novo, e como o arrependimento tava doendo pra caramba. Quando ele chega lá, descobre que todos estavam fazendo uma versão de si mesmo em forma de boneco de neve, criando assim uma família de neve. Só que quando o Bart tenta fazer o boneco dele com a neve que tinha sobrado embaixo do carro, esse boneco se desmancha, o que retrata muito bem a forma como ele estava se sentindo distante daquelas pessoas que amava e daquela família. E isso nada mais era do que uma consequência de um erro que ele tinha cometido. Um golpe que ele desferiu no escuro e que acabou acertando o coração da própria mãe. Algo que voltou para ele mesmo, em forma de dor. Depois de um tempo, o Bart volta para casa e a Marge percebe que ele estava escondendo alguma coisa embaixo da jaqueta e imediatamente presume que ele roubou mais uma vez. E depois de correr bastante atrás do filho, finalmente o deixa sem saída e o obriga a mostrar o que ele estava escondendo. Nesse momento, o Bart tira um retrato de si mesmo que ele tinha feito para presentear a mãe no dia de Natal e também como um pedido de desculpas. E isso foi uma atitude
tão linda que simplesmente deixou a Marge em lágrimas. Foi uma atitude que mostrou o quanto ele se importava de verdade e devolveu pra ela muita coisa boa que ela sentia pelo filho. Reacendeu aquilo que a dizia que, por mais que o Bart fizesse muitas coisas erradas, ele ainda tinha algo de bom em algum lugar dentro de si. E foi só depois que ele assumiu essa responsabilidade pela escolha dele e por ter deixado a mãe feliz, que ele foi capaz de fazer algo que a deixasse feliz de novo. Ver ela feliz de novo era importante. E depois que a Marge coloca o retrato dele ali, tudo se alinha de novo e a família volta a ficar equilibrada.